Devemos decidir viver com um sentido de responsabilidade universal, identificando-nos com toda a comunidade terrestre, bem como com nossa comunidade local. Somos, ao mesmo tempo, cidadãos de nações diferentes e de um mundo no qual a dimensão local e global estão ligadas. Cada um compartilha da responsabilidade pelo presente e pelo futuro, pelo bem-estar da família humana e de todo o mundo dos seres vivos. O espírito de solidariedade humana e de parentesco com toda a vida é fortalecido quando vivemos com reverência ao mistério da existência, com gratidão pelo dom da vida e com humildade, considerando em relação ao lugar que ocupa o ser humano na natureza. Olá, como vão? A Carta da Terra é um importante documento internacional a respeito da questão ambiental. Nesse trecho que acabamos de ver, a Carta da Terra conta um pouco sobre a necessidade de nos colocarmos, todos nós, como cidadãos, no processo de reconhecimento de nossos deveres e de nossos direitos frente ao ambiente. Ao mesmo tempo, esse documento nos recoloca a importância de considerarmos nossas questões locais, ou seja, nossa cultura local, nosso ambiente local, nossas possibilidades locais, como uma forma de agir ambientalmente de forma harmônica. E assim a gente garante que o ambiente seja saudável tanto para nós como para as futuras gerações. A necessidade é de reconstruir o ambiente a partir de conhecimentos complexos, onde todos os conhecimentos locais, tecnológicos, científicos estejam amparando esse novo modo de ver a vida. E é por isso que na aula de hoje nós vamos tratar dos saberes em jogo na qualidade ambiental. Historicamente, só reconhecemos a necessidade de reolhar nossos saberes, de reordenar nossos saberes, no momento de lançamento da primeira bomba atômica. A situação foi tão catastrófica que começamos a reolhar qual que era o real papel da ciência para a nossa vida. Será que essa ciência estava construindo saberes que estavam proporcionando bem-estar social ou ela estava construindo saberes em prol de uma devastação ambiental? Nesse sentido, para a ciência faltava alguma coisa. Não era possível que a ciência fosse responsável pela devastação ambiental da forma como estava acontecendo. A ciência não podia ser vista por si só como a única forma de agir no ambiente. Era preciso que reconstruíssemos essa cultura científica. As novas tecnologias não poderiam ser as únicas responsáveis pela melhoria ambiental. Aliás, nesse momento, as novas tecnologias estavam causando a devastação ambiental. Por isso começamos a pensar de forma mais racional qual era o real papel da ciência, dos saberes científicos e das tecnologias para a sociedade mundial. A ciência, nesse momento, vive uma crise de legitimidade. Ela quer reencontrar seu real papel no modo de vida ocidental. Mais do que isso, ela quer ter novos posicionamentos frente ao ambiente. A ciência, como a conhecemos, ela é vista sob o ponto de vista cartesiano, o ponto de vista positivista. E o que representa o cartesianismo, o positivismo? Na verdade, essa visão tem algumas características que são fundamentais para entender o porquê dos problemas ambientais atuais. Em primeiro lugar, a ciência positivista coloca como ponto principal para a atuação a questão da neutralidade. Ou seja, a ciência como a conhecemos se propõe neutra. Ou seja, não há possibilidade política ou social de discussão das questões ambientais, porque se a ciência é neutra, ela não pode se posicionar politicamente e socialmente frente a estas questões. É por isso que muitas vezes ela age sem posicionar qual é a real necessidade dela para o ambiente e o que ela vai causar nesse ambiente social, econômica e politicamente. Outra questão importante sobre o ponto de vista científico positivista é que ele divide o pensamento, ele divide as questões em partes. Ele quer reconhecer o todo pelas partes, ou seja, pelo estudo das partes. Todos nós sabemos, porém, que as partes não refletem o todo. Ou seja, as partes, elas se relacionam entre si de forma complexa e nessas relações múltiplos acontecimentos acontecem.
Quando a ciência trata as questões ambientais dessa forma, separando os objetos de estudo de sua realidade complexa, ela acaba não entendendo quais são as relações que acontecem entre esses objetos de estudo. É por isso que o resultado da pesquisa científica, de forma separada, não compõe o que é a realidade. Ela não compõe, por exemplo, quais são as relações que estão estabelecidas no ambiente de forma complexa. Ela não compõe quais são as degradações que esse mesmo tipo de ciência pode causar ao ambiente. Outra questão importante sobre a ciência atual, como a conhecemos, é que ela muitas vezes se coloca como a única portadora da verdade universal sobre a realidade das coisas. Ou seja, ela é a única que pode dizer, de forma racional, o que acontece no ambiente. Mas sabemos que isso não é verdade. Afinal de contas, conhecemos o mundo sob outros pontos de vista amplos e diversificados. Reconhecemos o ambiente através das artes, das religiões, das subjetividades humanas, das questões sociais, das questões políticas. Todas essas são formas de reconhecermos no ambiente a nossa ação e o nosso modo de viver a vida. É por isso que a ciência não pode se reconhecer como a única portadora da verdade universal. É por isso que os novos rumos científicos propõem um outro tipo de ciência. Propõem uma ciência que busque acabar com essas desigualdades que ocorrem entre os conhecimentos. Uma ciência que não mais se proponha neutra, mas que reconheça o seu papel legítimo de transformar as realidades. Inclusive uma ciência que se pretenda política. É por isso que tratamos agora da ciência pós-moderna. Essa é a denominação que damos a um novo tipo de fazer ciência, uma nova forma de fazer ciência. Ou seja, uma forma em que se superem os modos tradicionais científicos que até então estão sendo utilizados. Mas uma superação que não seja o total esquecimento do que se fez até agora. Pelo contrário, uma superação que seja a incorporação e o ir além, e o buscar novos conhecimentos, buscando novas atitudes para melhorar a qualidade do fazer ciência. Ou seja, vamos incorporar à ciência o que faltou até agora. Vamos incorporar as visões políticas, as visões sociais. Vamos trazer a necessidade de trabalhar também com os outros conhecimentos que a humanidade produziu, como as culturas, como as religiões, como as artes. Numa procura por trazer os indivíduos, todos os sujeitos da cadeia, envolvidos nesse processo de criação científica, que é muito mais do que uma criação científica, que é um novo fazer sobre o modo de vida em que estamos inseridos. A busca é pela quebra das dicotomias, ou seja, não mais separar homem, objeto, homem, natureza, não mais separar ciência e senso comum. É nesse sentido que as tecnologias também têm o seu papel, porque afinal de contas elas movem muitas das nossas produções e da nossa forma de viver a vida. Aliás, existem dois pontos importantes na discussão sobre as tecnologias. É preciso que se reconheça que, para alguns, as tecnologias são as que fundamentam e que dão origem aos nossos modos de viver a vida. Essas teorias são conhecidas como determinismo tecnológico. Dessa forma, elas acreditam que as nossas formas de vida, ou seja, que as nossas formas de atuar sobre a vida e sobre o ambiente, são determinadas pela tecnologia. No entanto, para outros teóricos, essa visão é um pouco equivocada, porque para eles, quem determina o valor e a real necessidade das tecnologias são justamente nossos modos de vida. Eles têm, então, uma visão contrária do determinismo tecnológico, ou seja, é a vida, os sujeitos e as ações políticas que vão determinar qual que é o valor real dessas tecnologias. É por isso que os novos movimentos científicos procuram incorporar a visão da tecnologia, mas também na sociedade, no novo modo de fazer ciência. Ou seja,
Para esses movimentos, conhecidos como o movimento de ciência, tecnologia e sociedade, a comunidade, deve ter influência maior nas decisões científicas a serem tomadas em prol dos benefícios ambientais. Ou seja, essas populações devem ser consultadas, elas devem fazer parte da discussão científica, elas devem fazer parte do movimento que cria novas tecnologias e conhecer de que forma essas tecnologias vão ser utilizadas no ambiente. E dessa forma elas poderão não só participar do processo de construção de uma nova ciência, mas também participar do processo de melhoria ambiental. É nesse sentido que as populações têm um peso fundamental para essa nova racionalidade ambiental. Ou seja, elas podem determinar qual que é o real papel das tecnologias, da ciência e da própria sociedade na manutenção dos ambientes. É como nos disse a Carta da Terra. Todos nós temos responsabilidades ambientais. Todos nós devemos cuidar do ambiente. Todos nós devemos nos sentir empoderados para modificar a nossa forma de vida atual. Sobre isso, é preciso então que recoloquemos o papel também dos conhecimentos locais, dos conhecimentos tradicionais para a construção desse novo saber ambiental. Os conhecimentos locais, eles são muito importantes porque eles recolocam o lugar das pequenas coisas do dia a dia, né? Do que conhecemos sobre a realidade de forma mais local, de forma mais pontual. É por isso que vamos tratar agora dos saberes tradicionais e modernos. Gostaria então de problematizar essa questão dos saberes tradicionais, dos saberes populares, sobre 2 pontos de vista. O primeiro ponto de vista é o ponto de vista do conhecimento do senso comum. O conhecimento do senso comum é tido muitas vezes como um conhecimento empobrecido, um conhecimento muito pouco problematizado sobre a realidade ambiental. Esse tipo de conhecimento, o conhecimento do senso comum, muitas vezes está impregnado de preconceitos, de formas equivocadas de conhecer a vida. Outras vezes, no entanto, ele é apenas um conhecimento muito simplificado, que não consegue pensar de forma complexa as realidades. Por isso, muitas vezes, ele é esquecido quando são tomados ou quando são reconhecidos as formas de conhecimento importantes para a construção científica. Para a ciência, o conhecimento do senso comum não é válido. Um outro tipo de conhecimento popular, tradicional, é o que nós conhecemos como sabedoria. A sabedoria vem de uma prática muito avançada, de uma prática de muito tempo e de uma prática contínua, e ela é resultado dessa prática. A sabedoria é um conhecimento que se faz com a construção de um objetivo, e o objetivo maior é sempre a felicidade. Ou seja, para a sabedoria, os conhecimentos têm um objetivo, eles exigem um objetivo. Não se constroem novos modos de viver a vida sem esse objetivo maior, que é a felicidade. Essa é uma característica importante que falta à ciência moderna. Ela não possui objetivos. Ela trata das técnicas pelas técnicas. Ou seja, ela estuda as realidades buscando novas formas de ver a vida, mas apenas sob o ponto de vista das técnicas, e não buscando um fim maior, um fim posterior, que seria, no caso, a felicidade humana. Essa visão sobre o que representa, o que é o conhecimento popular, o conhecimento do senso comum e o conhecimento da sabedoria, nos recolocam a sua real importância. Ou seja, o peso desses conhecimentos tradicionais, desses conhecimentos populares para a criação de uma nova ciência é preponderante. Eles trazem a perspectiva das realidades locais, das práticas locais, da forma como os indivíduos agem nos ambientes que conhecem e em que estão inseridos. No entanto, o que temos visto atualmente é que esses conhecimentos tradicionais, populares, estão sendo mascarados, estão sendo esquecidos pela realidade global. Isso tem acontecido por conta da globalização. A globalização tem trazido novos modos de viver a vida, novos modos globais de entender a vida.
Ou seja, não mais se pensam a partir do ponto de vista das realidades locais, do que conhecemos sobre essas realidades locais e como praticamos ações nessas realidades locais. A globalização tem feito com que esqueçamos esses conhecimentos locais, esses conhecimentos populares, para a criação de um novo conhecimento mundial, de um conhecimento que não seja criado de forma autêntica pelas pessoas que vivem nesse ambiente ou vivem essas realidades. O movimento, então, é o de retorno. É o de retorno ao momento antes da globalização. E é o de trazer, então, o papel dessas comunidades locais e com os seus conhecimentos para a construção de um novo modo de ver a vida. Somente esses conhecimentos locais podem trazer ao conhecimento científico quais são os reais limites da natureza, quais são os reais limites do ambiente e quais as necessidades que as pessoas que vivenciam esse ambiente carecem ou são necessitadas. Vimos então, de forma resumida, qual a real importância dos saberes tradicionais, dos saberes populares, para o nosso novo modo de entender a vida e de fazer ciência. Vamos assistir agora ao Ação Correta. Utilizar garrafas PET e isopor para construir uma casa. O Ação Correta de hoje vai mostrar esta técnica da construção civil desenvolvida desde 1999 pelo Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná. Os ingredientes são areia, isopor reciclado e cimento. Tudo é colocado na betoneira e misturado com um adesivo, uma espécie de cola. Já com aparência de concreto, é colocado na forma especialmente desenvolvida para o encaixe das garrafas. 12 horas depois, o bloco de concreto Isopet está pronto para ser utilizado na construção civil. Os encaixes laterais dispensam o uso da argamassa, apenas necessária na base. E em poucos segundos, uma parede é construída. Pesando 15 quilos a menos, um bloco equivale a 4 fileiras dos tijolos convencionais. Assim, a execução da obra se torna mais rápida, mais econômica e, ao mesmo tempo, preserva o meio ambiente por reaproveitar materiais. A diferença no bloco Isopet em relação ao tradicional bloco cerâmico é o tamanho, primeiramente, né? A facilidade de você executar uma parede devido à redução de peso, os encaixes que ele possui para você eliminar etapas da construção. Também ele possui uma superfície porosa que elimina a parte de chapisco de uma parede, o que você vai reduzir consideravelmente o desconforto por ergonomia num trabalhador, né? E o tamanho dele também gera. Você pode construir uma parede com maior rapidez e menor desgaste físico do seu operário. Nós colocamos também que esse material é um material inovador. Se você começar a comparar o que tem por aí, bloco cerâmico, né, trabalhando com o barro, com argila, é um elemento que cai fora da natureza. Quando você faz os blocos Isopet, ele já diminui a intensidade de extração desses materiais como argila. Outro motivo seria a aplicação, né, desse material, um material mais leve, um material ergonômico, um material que beneficia a agilidade dentro da construção civil, construindo casas mais rápidas. A técnica hoje patenteada surgiu pela iniciativa de 4 alunos do curso de Tecnologia em Construção Civil do Cefet Paraná, que queriam aliar a construção civil à ecologia. Em uma turma de graduação de tecnologia, nós tínhamos 4 alunos que, dentre os que fazem parte da nossa equipe de trabalho, eles se sentiram incentivados em uma das palestras que fizemos em sala de aula, onde nós colocávamos para a comunidade estudantil um projeto que tínhamos iniciado com relação ao uso de latas de azeite dentro de um painel que nós chamamos de concreto leve. Os alunos se despertaram para a pesquisa e nós entramos então com um grupo chamado, já batizado no início de Isopet. Esse grupo então se fortaleceu, achou interessante as ideias colocadas em sala de aula e partiram para a pesquisa junto com a gente. Essa foi a primeira casa construída com os blocos. Nos 25 metros quadrados foram utilizadas 875 garrafas e 17 mil litros de isopor. Com esta unidade de conhecimento, como é chamada, os pesquisadores descobriram outra vantagem, que os blocos são termoacústicos. A casa não esfria tanto no inverno, não fica tão quente no verão e o barulho aqui dentro é bem menor.
como esta, mais 3 casas foram construídas. E a descoberta já ganhou diversos prêmios na área de reciclagem e de tecnologia social, já que a ideia foi desenvolver os blocos para construir casas populares. Mas como o processo ainda é artesanal, o custo final é muito caro. Nós temos certeza, ou sempre afirmamos isso, que é um projeto que pode atingir em cheio a sociedade. O que falta simplesmente para que isso ocorra em todo o país é um incentivo público, ou das instituições públicas, né? Vamos tratar agora sobre quem detém o saber ambiental. Em primeiro lugar, é preciso entender, no entanto, o que representa o saber ambiental. O saber ambiental representa um pouco de tudo o que falamos durante essa aula. Representa um novo olhar científico e um novo olhar sobre as questões tradicionais, sobre os conhecimentos populares. Esse saber é um saber que, então, pode ser considerado um saber contextualizado, um saber que traz conhecimentos racionais, conhecimentos produzidos de forma científica, de forma metodológica, e um saber que traz também a prática, o cotidiano das pessoas, o cotidiano de quem vive as realidades locais e os problemas ambientais da forma como eles se encontram. O problema é reconhecer qual é o papel de cada um na construção desse novo saber ambiental. O que sabemos é que o que temos feito até agora não foi efetivo e só causou destruição. Quem sabe essa construção desse conhecimento contextualizado, desse conhecimento que vem da junção de todos os conhecimentos possíveis, possa trazer uma nova possibilidade ao ambiente e à nossa forma de atuar no ambiente. O saber ambiental propõe, então, papéis para cada um dos membros sociais. Ou seja, ele propõe papéis para as comunidades, propõe papéis para os estados, propõe papéis para os governos, propõe papéis para a sociedade global. O papel das comunidades locais é o de trazer os seus conhecimentos, que são aqueles conhecimentos advindos da prática, os conhecimentos que são responsáveis pela vida do dia a dia dessas populações. Esses conhecimentos são importantes, como já havíamos visto, porque eles fazem uma referência sobre os limites ambientais e as reais necessidades dessas populações. Nesse caso, as populações locais, além da participação na construção desses conhecimentos, também têm o dever e o direito de reivindicar por novas posições dos governos para a melhoria das condições ambientais. É nesse sentido, então, que os governos têm o papel, ou a possibilidade de transformar as políticas públicas em políticas que favoreçam a melhoria ambiental. E esse é, então, o grande papel dos estados ou dos governos. É de trazer essa possibilidade política de emancipação das pessoas que estão envolvidas na comunidade, trazendo também, através das políticas públicas, maiores possibilidades econômicas, maiores possibilidades políticas de participação. Já o papel da comunidade mundial é o de trocar informações, é o de incentivar a discussão na busca pela diminuição das desigualdades entre os países. O papel da discussão global deve, nesse sentido, ser o de favorecer a diminuição das desigualdades, de favorecer a ajuda mútua entre os países. Como forma de sedimentar um pouco de tudo o que foi tratado durante a aula, eu gostaria de propor a vocês uma atividade. Vamos discutir e pesquisar um pouco sobre os costumes locais da sua região? Qual o papel desses costumes para a qualidade e o manejo ambiental? E para você, qual é o real papel das tecnologias? Gostaria de indicar o seguinte livro: Saber Ambiental, Sustentabilidade, Racionalidade, Complexidade e Poder, de Henrique Leffe. Esse livro reconstrói a atual racionalidade ambiental e trata do novo saber complexo que está em construção.